Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2, que tem como título O contexto da profecia de Isaías. Dentro deste tema nós vamos falar sobre 3 assuntos. E o primeiro deles será o contexto histórico político. Em segundo lugar, vamos falar sobre o contexto econômico social. Em terceiro lugar, vamos falar sobre o contexto religioso. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1. Contexto histórico político. Isaías profetizou para pelo menos 4 reis de Judá. E foi neste contexto que podemos observar que não há outro Deus além do Senhor Yahvé. A cronologia dos acontecimentos. O primeiro acontecimento que nós vamos relatar dentro do contexto histórico-político do povo de Deus foi a divisão do reino, o reino dividido. Salomão segue a outros deuses, então o Senhor lança a sua ira contra o rei Salomão, dividindo o reino em 2 possessões. O reino do norte, Israel, 10 tribos, sob o reinado de um servo do rei Salomão, chamado Jeroboão. O reino do sul, Judá, 2 tribos, sob o reinado de Roboão, filho de Salomão. Primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 26 ao 42, narra a história do reino dividido. Leiamos então. Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zereda, servo de Salomão e cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua, levantou a mão contra o rei. Esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei. Salomão estava edificando a Milo e terraplenando depressões da cidade de Davi, seu pai. Ora, vendo Salomão que Jeroboão era homem valente e capaz, moço, laborioso, ele o pôs sob todo o trabalho forçado da casa de José. Sucedeu nesse tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho. Este se tinha vestido de uma capa nova e estavam sós, os dois, no campo. Aías pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei 10 tribos. Porém ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque Salomão me deixou e se encurvou a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus de Moabe, e a Milcom, deus dos filhos de Amon. E não andou nos meus caminhos, para fazer o que é reto perante mim, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, seu pai. Porém, não tomarei da sua mão o reino todo, pelo contrário, faloei príncipe todos os dias da sua vida por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, porque guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, e tas darei a ti. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Tornar-te-ei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. Se ouvires tudo o que eu ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, seu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Por isso afligirei a descendência de Davi, todavia não para sempre. Pelo que Salomão procurou matar Jeroboão, este, porém, se dispôs e fugiu para o Egito, e até com Sisaque, rei do Egito, e ali permaneceu
até a morte de Salomão. Quando aos mais atos de Salomão, a tudo quanto fez, a sua sabedoria, porventura não estão escritos no livro da história de Salomão? Foi de 40 anos o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo o Israel. Portanto, aqui há uma predição de Aías a Jeroboão para que este reinará em Israel. E aí o reino estaria dividido entre Reino do Norte, Israel, Reino do Sul, Judá. Israel, cuja capital seria Samaria e cujo rei seria Jeroboão. Reino do Sul, Judá, cuja capital Jerusalém e cujo rei seria Roboão. O outro acontecimento dentro da cronologia dos acontecimentos é o reinado do rei Uzias em Judá. Nascido em Jerusalém, Uzias começou a reinar com 16 anos de idade, tendo reinado durante 52 anos do ano 791 a 740 a.C., o reino do sul, Judá. Era filho de Amazias e Jecolias. Sua esposa chamava-se Jerusa. Em grandes campanhas militares, com um exército de 307.000 homens, armados com escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e fundas para atirar pedras, venceu guerras contra os filisteus, arábios e os meunitas. Demoliu os muros fortificados de Gate, Jabiné e Asdod. Fabricou poderosas armas de guerra para atirarem flechas e pedras contra o inimigo. Seu reino foi muito próspero, tendo edificado muitas cidades nos territórios de Adosde e dos filisteus. Edificou a cidade de Elate, em Judá, construiu as torres em Jerusalém, fortificando as portas da esquina do vale do ângulo. Edificou torres no deserto, cavou cisternas e estabeleceu uma grande prosperidade econômica no reino, especificamente na produção agrícola de alimentos. Propôs-se buscar ao Senhor, mas o orgulho e a soberba lhe fez transgredir a lei de Deus, ao tentar exercer o ofício de sacerdote, oferecendo incenso no altar, prerrogativa apenas dos levitas, e por isso morreu de lepra. A história do rei Uzias. E nós podemos contemplar esta história no segundo livro de Crônicas, em seu capítulo, segundo livro das Crônicas, no capítulo 26, versículos 1 ao 23, que diz o seguinte: Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá. Depois que o rei descansou com seus pais, Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Propôs buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio. As visões de Deus, nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, o de Jabiné e o de Asdod, e edificou cidades nos territórios de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios, que habitavam em Gur-Baal, e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saiu à guerra em tropas segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maazéias, oficial, sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, era
de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que fazia a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhe Uzias para todo o exército os escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos e até fundas para tirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos designadas para as torres e cantos das muralhas, para tirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se sua fama até muito longe, porque maravilhosamente foi ajudado até que se tornou forte. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus. Porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso, no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mistério, sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. E até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto aos mais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Descansou Uzias com seus pais, e com seus pais o sepultaram, no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram: ele é leproso. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Após Uzias, assume Jotão. O reinado do rei Jotão em Judá. Nascido em Jerusalém, começou a reinar com 25 anos de idade, tendo reinado durante 16 anos, do ano 740 a 732 a.C. O reino do sul, Judá, sendo co-regente com seu pai, Uzias, por aproximadamente 8 anos. Era filho de Uzias, e Jerusa, sua esposa, chamava-se Abi. Em campanhas militares, venceu a guerra contra os filhos de Amon e subjugou-os com pesados tributos, e se tornou bastante poderoso. Edificou a porta alta do templo do Senhor e construiu o muro de Ofel. Edificou muitas cidades, castelos e torres. Propôs-se a buscar o Senhor, e foi um bom rei, que obedeceu aos preceitos divinos, apesar do povo praticar o que era mal aos olhos do Senhor. Morreu e foi sepultado na cidade de Davi. Leiamos esta biografia de Jotão no segundo livro das Crônicas, capítulo 27, versículos 1 a 8, que diz o seguinte: tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jerusa, filha de Zadok. Fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Uzias seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor. E o povo continuava na prática do mal. Ele edificou a porta de cima da casa do Senhor, e também edificou muitas obras sobre o muro de Ofel. Também edificou cidades na região montanhosa de Judá e nos bosques, castelos e torres. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon, e prevaleceu sobre eles, de modo que os filhos de Amon, naquele ano, lhe deram 100 talentos de prata, 10.000 escuros de trigo e 10.000 de cevada. Isto lhe trouxeram os filhos de Amon, também no segundo e no terceiro ano. Assim, Jotão se foi tornando mais poderoso, porque dirigiu seus caminhos segundo a vontade do Senhor, seu Deus. Quanto aos mais atos de Jotão, todas as suas guerras e empreendimentos, eis que tudo está escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém.
Descansou Jotão com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. E Acás, seu filho, reinou em seu lugar. Depois do reinado do rei Jotão em Judá, o outro acontecimento em seguida foi o reinado do rei Acás em Judá. Acás começou a reinar com 20 anos de idade, tendo reinado durante 16 anos, do ano 735 a 715 a.C., o reino do sul, Judá. Era filho de Jotão e Atalia. Sua esposa chamava-se Zíbia. Foi um rei que transgrediu a lei de Deus, começando por fabricar ídolos, imagens fundidas e baalins. Queimou incenso e realizou sacrifícios em locais de adoração aos falsos deuses. E também no vale de Inom, e neste vale ele queimou seus próprios filhos em oferta a um deus pagão. Firmou alianças com assírios para lutar contra os edomitas e os filisteus em detrimento da aliança e confiança no Senhor. Deu os utensílios sagrados da casa do Senhor ao rei assírio. Fechou a casa do Senhor e com o restante dos utensílios fabricou altares para os ídolos e deuses dos sírios. O rei Acás foi um rei idólatra, transgressor dos preceitos divinos, e por isso a ira de Deus se abateu sobre ele e sobre o povo, infligindo-os humilhantes derrotas militares e a condição de ficarem sob domínio de povos estrangeiros e também de seus irmãos, o reino do norte, Israel. Morreu o rei Acás e foi sepultado na cidade de Jerusalém, porém não foi sepultado nos sepulcros dos reis de Israel. Após o reinado do rei Acás, nós tivemos então o reinado do rei Ezequias em Judá. Nascido em Jerusalém, começou a reinar com 25 anos de idade, tendo reinado durante 29 anos, do ano 715 a 686 a.C., o reino do sul, Judá. Era filho de Acás e Abi. Sua esposa chamava-se Refizibá. O rei Ezequias fez o que era reto ao Senhor, reformou e reabriu a casa do Senhor, trouxe de volta os sacerdotes e levitas para ministrar a liturgia, fez uma aliança com o Senhor, purificou o templo e restabeleceu o culto a Deus. Isto está registrado no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 29, versículos 1 ao 36. O reino de Ezequias foi muito próspero, tendo edificado muitas cidades, construiu um aqueduto para abastecer a cidade de Jerusalém, estabeleceu uma grande prosperidade econômica no reino, com a possessão de muita prata, ouro, pedras preciosas e também materiais preciosos. Uma grande produção agrícola de alimentos, com armazéns repletos e estrebarias com muitos animais. Isto está no segundo livro de Crônicas, capítulo 32, versículos 27 ao 30. No reinado de Ezequias, 2 grandes benefícios do Senhor foram realizados, a saber, o primeiro, o livramento da invasão assíria a Jerusalém, através do rei Senaqueribe, onde o Senhor enviou um anjo ao arraial dos assírios e matou 185 mil homens, livrando Jerusalém das mãos de Senaqueribe, que foi morto pelos seus próprios filhos. Este episódio está relatado no segundo livro das Crônicas, capítulo 32, versículos 9 ao 23, e no segundo livro de Reis, capítulo 19, versículos 35 ao 37. O segundo benefício para o rei Ezequias foi o livramento do rei de uma enfermidade. Pois o rei se exaltou no coração e Deus permitiu uma doença mortal sobre ele. O rei se arrependeu e, por causa da infinita misericórdia de Deus, o Senhor proporcionou-lhe mais 15 anos de vida. Isto está escrito no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 32,
versículos 24 a 26. E no segundo livro de Reis, capítulo 20, versículos 1 ao 7. O rei Ezequias, na sequência, ele intenta realizar uma aliança com o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, mostrando-lhe tudo do seu reino. A ira do Senhor se acende contra o rei Ezequias. Então o profeta Isaías profetiza que Jerusalém seria tomada pelos babilônios e o povo de Judá levado em cativeiro para a Babilônia. O rei Ezequias foi um bom rei, morreu e foi sepultado com seus pais. E isto nós podemos contemplar no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 32, versículos 31 ao 33. E no segundo livro de Reis, capítulo 19, versículos 12 ao 19. O reinado do rei Manassés em Judá. Depois de Ezequias, veio o reinado do rei Manassés em Judá. Nascido em Jerusalém, começou a reinar com 12 anos de idade, tendo reinado durante 55 anos, do ano 686 a 642 a.C. No Reino do Sul, Judá, sendo corregente com seu pai, o rei Ezequias, desde 696 a.C. Era filho de Ezequias e Refiz Zibá. Sua esposa chamava-se Messulemete. Foi um rei que transgrediu a lei de Deus, começando por fabricar ídolos e adorá-los em todos os lugares de Judá, inclusive na casa do Senhor. Queimou seus filhos no vale de Inom, como oferta aos deuses pagãos, tal como fizeram seu avô, o rei Acás. Era agoureiro, consultava necromantes e feiticeiros. Isto está escrito no segundo livro de Crônicas, capítulo de número 33, versículos 1 ao 9. A ira de Deus se acendeu contra o rei Manassés, e o povo de Judá e estes foram levados em cativeiro pelo exército assírio. Manassés se arrependeu, orou ao Senhor pelo livramento do cativeiro e foi atendido pelo Senhor. Manassés reconheceu que só o Senhor era Deus e assim restabeleceu a casa do Senhor e o culto a Deus, apesar do povo ainda sacrificar aos ídolos. Não há menção em seu livro que Isaías tenha profetizado nesse tempo para o rei Manassés. O rei morreu e foi sepultado. Isto está escrito no segundo livro das Crônicas, capítulo 33, do versículos 10 ao 20. A queda do reino do norte, Israel, e do reino do sul, Judá. Considerando que os dois reinos foram ao longo da história governados em sua maioria por reis que não temiam a Deus, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Receberam uma justa punição, onde o reino do norte, Israel, foi dominado em 722 a.C. pelos assírios e levados cativos para a Síria, e nunca mais se constituiu como reino. E Judá, o reino do sul, foi levado em cativeiro para a Babilônia em 586 a.C. e por 70 anos foram escravizados, porém retornaram à terra de Canaã. Isto está escrito no segundo livro de Reis, capítulo 17, versículos 1 ao 8. E também no segundo livro de Reis, capítulo 25, do versículos 1 ao 27. Contexto econômico-social. Considerando o contexto histórico que acabamos de relatar, podemos concluir que durante os reinados de Uzias, Jotão e Ezequias houve grande prosperidade econômica, o que não aconteceu nos reinados de Acás e Manassés. Porém, sobre o ponto de vista espiritual, o povo de Judá não se deu conta de que se tratava das bênçãos do Senhor e se entregaram ao apego às coisas materiais, à idolatria, às injustiças sociais, à exaltação e soberba própria, principalmente no reinado de Acás, e por estes motivos foram duramente
castigados pelo Senhor. Este era o contexto econômico e social. Já no contexto religioso, infelizmente, neste período dos reis Uzias, Jotão, Acás, Ezequias e Manassés, o povo de Judá não se manteve firme de forma permanente em adorar apenas o Deus verdadeiro Yahvé. Praticaram o pecado abominável de colocar algo ou alguém em seus corações no lugar de Deus, ao que chamamos de idolatria. Era um povo que vivia de aparência religiosa. Isso nós já podemos contemplar no livro de Isaías, capítulo de número 1, versículos 1 ao 30, que diz o seguinte. Isaías, capítulo 1, versículos 1 ao 30 diz: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento dono da sua casa, ou melhor dizendo, da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, e todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não exprimidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoraram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos, de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiro, nem de bodes. Quando vides para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso para a minha abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das vítimas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça,
Nela habitava a retidão, mas agora, homicidas, a tua prata se tornou em escórias, o teu licor se misturou com água, os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defende o direito do órfão, e não chega perante eles a causa das viúvas. Portanto, diz o Senhor dos Exércitos, o poderoso de Israel: tomarei satisfações dos meus adversários, e vingar-me-ei dos meus inimigos. Voltarei contra ti a minha mão, purificar-te-ei com uma potássia das tuas escórias, e tirarei de ti todo o metal impuro. Restituir-te-ei os teus juízes, como eram antigamente, os teus conselheiros, como no princípio. Depois te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será redimida pelo direito, e os que se arrependem pela justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixam o Senhor perecerão. Porque vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos por causa dos jardins que escolhestes. Porque sereis como o carvalho, cujas folhas murcham, e como a floresta que não tem água. O forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca. Ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Concluindo a aula de hoje, Deus criou os céus e a terra, e tudo o que neles existe. É Ele quem coloca e retira reis. É Ele quem nos faz prosperar. É Ele que detém o pleno domínio dos acontecimentos da história humana. Neste pequeno trecho da história de 5 reis de Judá, fica a clara percepção que somente Yahvé, o verdadeiro Deus, deve ser adorado, pois Ele é o único Deus, o único que pode nos salvar da condenação eterna. Bênçãos especiais de Deus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.